Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe o seu dia nesse dia. Vamos de palavra no dia de hoje? Hoje eu tenho certeza que o Senhor Deus ele vai falar com você através de uma palavra, a qual eu vou ler aqui no dia de hoje. Essa palavra é uma palavra muito forte, mas eu pedi direcionamento do Senhor e ele trouxe aqui essa palavra para você no dia de hoje. Eu tenho certeza que essa palavra é para você. Eu me chamo Ariane Gama. E todos os dias eu posto aqui a respeito da palavra de Deus, uma palavra direcionada para as nossas vidas, tanto para você quanto para mim, porque nós somos seres humanos, né? E nós passamos por lutas, e no momento em que nós estamos passando por lutas nessa terra, que é uma terra de provações, nós precisamos se agarrar em Deus, né? Porque é dele que vem a nossa provisão, a segurança, a resposta, e eu tenho certeza que você tem pedido a Deus uma resposta, e Deus ele vai te dar através dessa palavra no dia de hoje. Você crê? Eu creio. Então a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 2 e versículo 6 diz assim, ó: O Senhor disse a Satanás: Ele está sob o teu poder, porém preserva-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó. Deu uma chaga, uma doença maligna, desde a planta do seu pé até o alto da sua cabeça. Assentado no meio das cinzas, Jó pegou um caco para se coçar. Então a sua mulher perguntou-lhe: Ainda você mantém a sua integridade, Jó? Amaldiçoa o seu Deus e morre. E Jó respondeu-lhe: Falas como uma louca. Nós temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Com tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Glória a Deus. Aleluia. Então eu quero dizer para você que o Senhor, com essa palavra, ele diz que o inimigo, ele tem tentado a sua vida. Deus tem permitido que o inimigo, ele tem provado você. Às vezes, Deus, ele permitiu que o inimigo colocou uma enfermidade sobre a sua vida. Mas também pode não ser o seu caso, porque eu estou falando aqui com muitas pessoas, né? Não só uma nem duas, mas muitas. Mas muitas vezes o Senhor permite que o inimigo ele toque em algumas áreas da nossa vida para que a gente seja provados, né? Na palavra do Senhor, no capítulo de Salmos 114, capítulo 1, diz assim, ó, preste atenção. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Salmos 114, versículo 1. E eu quero dizer para você que se você está pensando que aqui nessa vida é uma vida que nós estamos aqui para poder brincar, você está equivocado e equivocada. Ou se você está pensando que você está aqui para poder, né, criar tesouros, armazenar tesouros e depois você ir embora, você também está enganado e enganada. Aqui nós estamos para ser provados, os filhos dos homens são provados. E não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. No livro de Salmos, capítulo 144, diz aqui, ó, que o Senhor, ele treina as nossas mãos para a guerra e os nossos dedos para a batalha. Então, nós precisamos entender que o Senhor é ele que permite Satanás nos tentar. Nessa palavra diz que Satanás ele estava andando sobre a terra, procurando alguém justo e íntegro diante do Senhor, e ele achou. E esse homem, o nome dele era Jó. Então, o Satanás entrou na presença de Deus, pediu licença e pediu para Deus tentar a Jó. E Deus, ele mesmo falou: Esse meu servo é um homem íntegro, ele jamais errou diante da minha presença, mas eu permito que você toque nele para eu contemplar o que ele tem em seu coração. Então, muitas vezes o Senhor, ele vai permitir que o inimigo ele toque às vezes na saúde, na sua saúde, na minha saúde, na saúde dos nossos entes queridos. Ou se não for a saúde, Deus ele permite que o inimigo toque nas nossas finanças, na nossa mente, no emocional, ou muitas vezes ele vai tocar naquilo que para você há de mais precioso.
para que nós sejamos o que? Provados, testados, né? Na fornalha da aflição. Então, quanto mais você pensar na sua vida que você está aqui para passear, mais você vai sofrer. Você precisa entender que aqui é um lugar de provação, de aprendizado, um lugar de aperfeiçoamento e de crescimento. Então, todas as vezes que você não quiser crescer, que você não quiser expandir, você vai sofrer, porque aquela pessoa que não cresce, que não é provada, ela diminui, ela encolhe, até o momento em que ela não vai ter nada, não vai ser nada, entendeu? Então, nós precisamos acreditar naquilo que diz a palavra do Senhor, né? E Deus, ele também, com essa palavra, ele falou fortemente no meu coração, que muitas vezes o inimigo, ele não vai só tocar nessas áreas, mas ele vai tocar justamente na sua mente. Nessa palavra, a palavra do Senhor diz que a mulher de Jó falou: como é que você vai continuar íntegro e reto diante do Senhor, homem, sendo que você está no chão? Então o inimigo, ele usou não só da enfermidade e das percas a qual Deus permitiu que Jó tivesse, porque nessa palavra também diz que Jó, ele perdeu os seus filhos, os seus criados, os seus bens, tudo. Ele não restava nada para Jó. E por fim, o inimigo usou a mulher dele para atacar ele. Então eu quero dizer para você que o Senhor, ele não quer que você fique passivo, nem passiva diante daquilo que você tem enfrentado. Mas também o Senhor quer que você tenha sabedoria. Por quê? Porque nessa palavra diz que Jó, ele não atacou a Deus culpando ao Senhor. Porque diz aqui, ó, Jó falando para a mulher dele: nós recebemos o bem de Deus e agora você não quer aceitar o mal de Deus? Então Jó, ele sabia, ele tinha noção, ele confiava na soberania do Senhor. Independente até mesmo se ele fosse partir dessa terra para uma nova vida, para um outro lugar, Jó, ele confiava no Senhor. Jó, ele permaneceu confiando no Senhor. E isso mostra a integridade de Jó. Mas Jó, ele não ficou passivo diante dos ataques da sua esposa. Ele se levantou, ele se posicionou e ele começou a rebater. Então, você precisa começar a usar não de passividade para poder aceitar tudo e até mesmo o lugar que você se encontra na sua vida. Mas você precisa usar o quê? A reatividade, né? Não a passividade, mas a reatividade, né? Se mover, lutar, mas para combater o inimigo, não as pessoas e nem a Deus. Então, quando nós colocamos no nosso coração que nós somos vítimas, né? Que você tem sido vítima, que você tem sido uma pessoa vítima, uma pobre coitada, você está lutando da maneira errada. E nessa palavra, Deus, ele mostra como Jó, ele lutou. Jó, ele se posicionou. Jó, ele falou: o bem de Deus eu aceitei, porque ele era riquíssimo. Ele era riquíssimo. E ele falou também: eu aceito também, se Deus está permitindo que eu passe esse mal, essa doença, essa aflição. Mas eu sei que o meu Redentor vive, ele disse, e ele se levantará pela minha causa. Então, quando o inimigo estiver atacando você, né, com a sua saúde, na sua mente, nos seus relacionamentos, né, até mesmo dentro de você, na sua própria identidade, né, porque tem pessoas aqui que o Senhor vai trazer nesse vídeo que estão com a identidade totalmente massacrada, né, sem saber quem são, porque não estão lendo a palavra do Senhor. Então eu quero dizer para você que você precisa se levantar, que você precisa lutar, mas lute contra o seu inimigo, não lute contra o seu pai, não lute contra as pessoas, lute contra o seu inimigo. Por quê? Porque o Senhor diz em Salmo 144, versículo 1, que o Senhor Deus é Ele que treina as nossas mãos e Ele que afia os nossos dedos para a batalha. Aqui é uma batalha, aqui nesse mundo é um mundo de luta. E principalmente o inimigo tem atentado muito à mente humana, porque se ele ganhar a nossa mente, a batalha vai estar ganha. Mas enquanto a sua mente estiver íntegro, você é um vencedor. Mesmo que você esteja doente no chão, você continua sendo vencedor e uma vencedora. E isso não sou eu quem estou falando, é a palavra de Deus. Jó, ele se encontrava no chão. No capítulo
no capítulo 8 diz que ele estava assentado no meio das cinzas. Ele pegou um caco e ele começou a se cortar, porque a dor era tanta, as chagas eram tanta, a enfermidade era tanta, que ele não tinha paz nem para dormir. Até quando ele ia dormir, ele tinha pesadelo, diz a palavra aqui no livro de Jó. Até quando ele ia dormir, ele era assolado pelo o inimigo, o cão. O cão assolava Jó. Então, ele estava ali nas cinzas. Cinza representa o quê? Vergonha, dor, tristeza, medo, abandono, né? Perturbação, porque ele não tinha paz. Ele estava sofrendo com aqueles ferimentos dele, né? Mas a mente de Jó, pasmem, estava forte, porque quando a esposa dele começou a falar um monte de groselha, ele respondeu, ele rebateu, ele se posicionou não contra ela, não contra os seus servos, contra os seus filhos, nem muito menos contra Deus, mas ele se posicionou contra o Satanás que estava usando a vida dela. Então Deus, ele me trouxe aqui para dizer para você que você não pode ficar preso e nem presa nesse sofrimento cativo, porque o Senhor, ele já nos libertou, ele já nos deu poder e autoridade. Então, enquanto a sua mente estiver forte, não importa como seu corpo esteja, você continua sendo um vencedor. Que palavra gloriosa e abençoada de Deus para nossa vida nesse dia, né? No livro de Efésios, capítulo 6 e versículo 12, diz assim, ó, preste atenção. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestes. E quando ele diz regiões celestes, Deus, ele não está falando apenas do céu, dos céus, né? Porque na Bíblia diz, na palavra do Senhor diz que não existe só esse céu que nós vemos. Existe 7 céus até o celestial. Existe o céu dos céus, e até mesmo os cientistas, eles sabem disso, mas eles não divulgam a verdade, porque esse mundo é um mundo de mentira. Então, até os céus dos céus, né, há o quê? Há uma hierarquia, né, há uma escada evolutiva espiritual até lá. Então, a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, né? Porque nesse caso, a esposa de Jó falou: amaldiçoa esse Deus ou me morre. Então, ela não estava falando com a boca dela, mas era o inimigo que estava falando com a boca dela. E quantas vezes o inimigo tem usado o parente, o marido, a mulher, os filhos, mesmo vendo você nessa situação, né? O inimigo, ele insiste em piorar a situação a qual muitas vezes nós estamos passando na nossa vida. Então, quando o Senhor diz no livro de Efésios, no capítulo 6 e versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades na região celeste. O Senhor, ele não está falando apenas de nuvem e dos 7 céus, a qual está descrito na palavra de Deus, mas ele está falando dos céus mental, dos céus a qual habita dentro da sua mente, da minha mente, da nossa mente. A nossa luta é contra os principados que querem tomar a nossa mente, que querem governar os nossos sentidos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pensamos. Ele quer que você abandone a sua fé. Era isso que o inimigo estava tentando fazer através da mulher de Jó. Olha que palavra linda, né? Então, Deus, ele já nos deu o quê? Poder e autoridade. Deus já está treinando as suas mãos através do quê? Da tristeza, da dor e da enfermidade. E até mesmo Deus treina os nossos dedos para que a gente venha se tornar o quê? Íntegro diante do Senhor, né? Na palavra de Deus diz que o Senhor, ele peneira o ouro, né? E ele coloca o quê? Na fornalha da aflição. E a fornalha da aflição serve para tirar o quê? Toda a impureza, tudo aquilo que não pertence a nós, tudo aquilo que está estragando o nosso coração. Às vezes é um orgulho, às vezes é uma avareza, às vezes é um ciúmes, às vezes é o pecado da idolatria, às vezes é o pecado da feitiçaria. Às vezes é um pecado a qual você tem colocado alguém acima de Deus, você tem amado alguém, uma pessoa de carne, uma pessoa carnal, acima de Deus. Então, tudo isso, o Senhor, ele limpa, ele nos peneira, ele trabalha na nossa vida para que a gente se torne irrepreensíveis. E quando Deus ele faz isso, não é pelo amor, mas é pela dor mesmo.
né? Não é pela dor, é porque ele nos ama e ele quer a gente uma pessoa, né, irrepreensíveis, uma pessoa forte, um filho e uma filha forte. Então, Deus ele diz aqui, ó, não fique na posição de derrota, não permaneça na posição de derrota, mas posicione a sua mente na palavra do Senhor. Justamente quando você acorda logo pela manhã, o inimigo ele já vai querendo atacar a sua mente, trazendo palavras de derrota, palavras de pessimismo, até mesmo palavras que você não é capaz, que você não vai conseguir, tudo isso para minar a sua fé. E se eliminar a sua fé, você pode ter certeza que aquele dia ele já venceu sobre você. Então você precisa se posicionar na palavra do Senhor, na oração, na fé, para que você venha ficar firme. Jó, ele não se vitimizou e nem culpou a Deus, mas ele assumiu que ele era um homem errado, mesmo sendo íntegro. Ele era um homem feito de carne, né? Ele assumiu isso. E muitas vezes nós não somos igual Jó íntegros, né? Tão íntegros. Mas nós queremos culpar ao Senhor e se colocar no lugar de vitimismo. E isso não agrada ao coração de Deus, né? Então Deus ele quer com que você venha confrontar o inimigo, não as pessoas, não muitas vezes Deus, mas Deus ele quer que você confronte, né? Essa circunstância, esse inimigo a qual tem assolado a sua vida, né? No livro de Lucas, capítulo 10 e versículo 19, diz assim, ó: Eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder físico mental do inimigo, e não sofrerá dano nenhum. Mas vos alegreis, porque o Espírito submete a vocês. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor, né, no Lucas capítulo 10, versículo 19, diz que é necessário nós assumirmos uma postura de autoridade, fé, sabedoria que vem de Deus. E se for preciso você também confrontar as pessoas que têm sido usadas pelo inimigo, confronte. Não tenha medo, mas Deus ele não quer que você fique nessa posição a qual você está, perdendo de ter paz na sua mente, mesmo na provação, porque o inimigo ele não só quer tirar a sua saúde, ele quer tirar também a sua paz, roubar a sua identidade e deixar você passivo e passiva diante dessa provação que você está passando. Então, na palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, Deus ele diz que ele já nos deu poder, autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpião. Isso significa autoridade, postura, sabedoria, tudo isso vem de Deus. Então não recuse a enfrentar isso que você tem passado, diz a palavra do Senhor. Não recuse. Se levante contra tudo aquilo que não tem estado certo na sua vida. Não se conforme. Se levante contra tudo aquilo que não está certo na sua vida. Não aceite, né? Não aceite. Jó, ele não aceitou. Ele lutou certo, Jó. Ele se posicionou, com certeza ele profetizava também com a boca dele, dizendo que Deus, ele iria trazer uma solução, profetizando e falando, né? Trazendo a existência, né? A sua cura, trazendo a existência a sua paz, né? Se posicionando na palavra do Senhor. Jó, ele fazia isso, né? No livro de Gálatas, capítulo 6 e versículo 9, diz assim, ó: Não se canse nem desista de fazer o que é certo, pois ao tempo certo você colherá. Então, quando nós desistimos de se posicionar na autoridade de Deus, você não colhe. Jó não desistiu de se posicionar, mesmo ele estando todo perebento, ele se posicionou. Ele decidiu se posicionar, ele decidiu permanecer, ele decidiu lutar, ele decidiu proclamar com seus lábios, né, que o Senhor iria se levantar pela sua causa. Então Jó, ele não permitiu que o inimigo atacasse a mente dele e ele permaneceu com a sua mente íntegra, crendo que Deus iria trazer ali uma solução para a vida dele. No livro de
no livro de Provérbios, capítulo 25, e versículo 18, diz assim, ó, não se apresse. Então, muitas vezes, às vezes, durante essa aprovação e esse tempo de aflição, nós queremos achar uma solução rápida para o nosso problema, né? Às vezes você quer achar uma solução rápida, você quer que essa dor passe logo, você quer que essa aflição passe logo. E aí nós começamos a procurar soluções alternativas a qual não tem nada a ver com aquilo que o Senhor ele tem para você. Às vezes você tem procurado uma solução no horóscopo, às vezes você tem procurado uma solução na cartomante, às vezes você tem procurado uma solução com pessoas que não podem solucionar o seu problema. Às vezes você também tem procurado soluções nos médicos e nem neles você tem encontrado. Então, nós precisamos não se apressar durante esse tempo de provação, mas é necessário o quê? Permitir que Deus ele treine a sua mente, se fortalecendo na palavra e fazendo conforme Deus ele vai orientando a você na palavra, para que no tempo certo esse tempo de aflição, esse tempo de dor passe na sua vida. Então, Deus ele diz aqui, ó, Provérbios 25:11, não seja apressado, não seja apressada, né? Esteja, ó, não busque por soluções rápidas, porque isso será a sua própria tristeza, sua própria decepção. Então, nós precisamos entender que o Senhor que permite a tentação, a tristeza, a doença, a dor, ele determina o começo, ele determina o meio, ele determina o fim. O Senhor tem um propósito para isso. O Senhor ele não faz nada sem propósito, entende? Na vida de Jó, o propósito de Deus diz aqui no livro de Jó, capítulo 2 e versículo 9, que o propósito do Senhor era o quê? Testar a integridade de Jó, testar a sua fidelidade, testar o seu amor, testar se realmente ele era daquela maneira, se o coração dele era realmente daquela maneira ou não. Então, todo esse período de assolação e provação, o Senhor ele tem um porquê. O Senhor sabe o porquê. O Senhor, ele trabalha com a dor também, ele trabalha com a perca, ele trabalha com a frustração, ele trabalha com a alegria. Às vezes, ele trabalha com isso, mas é porque ele tem um propósito na nossa vida. Então, não queira buscar soluções rápidas em lugares que não tem nada a ver aquilo que o Senhor ele tem para você. Às vezes é um lugar que não vai te trazer a solução, pelo contrário, vai te afastar mais do caminho e o propósito a qual Deus ele tem para a sua vida. Então, a palavra de Deus para a nossa vida no dia de hoje nós precisamos assumir o poder, a autoridade a qual o Senhor ele tem nos dado. Nós precisamos assumir, você precisa assumir a sua autoridade na palavra de Deus. Você precisa usar não só ouvir e absorver, mas agir, fazer, falar, né? Conforme a palavra do Senhor, ela diz sobre a sua vida, sobre a sua situação. E nós precisamos entender também que tem responsabilidades que são nossas da mudança. Jó, ele assumiu para ele a responsabilidade da mudança. Às vezes, você precisa assumir a responsabilidade da mudança daquilo que você tem comido, a sua comida, né? Aquilo que você tem ingerido. Às vezes você precisa mudar e trazer para si a responsabilidade para colocar, né, na frente dos seus olhos aquilo que você precisa ouvir e aprender, que é a palavra do Senhor. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade, tanto da autoridade, quanto também daquilo que nós fazemos, né? E não permitir que o inimigo, ele assole mais a sua mente, porque se a nossa mente ele ganhar a sua mente, significa que essa batalha já está perdida, mas em nome de Jesus eu profetizo sobre as nossas vidas nesse dia, que o Senhor ele fortalece a sua mente, que o Senhor ele fortaleça os seus passos, que o Senhor ele venha te guiar, que você venha entender que existe um começo, um meio e fim, e para toda aprovação há um porquê. O Senhor ele está nos treinando, está nos ensinando, está amadurecendo. O Senhor ele forja o nosso caráter, a nossa postura, para que a gente venha subir degraus espirituais, tá bom? Eu quero que você medite
nessa palavra no dia de hoje e não permita que Satanás ataque a sua mente usando as pessoas. E se for necessário você se posicionar na autoridade de Deus, se posicione, porque Deus ele vai te dar a vitória, pode ter certeza, em nome de Jesus, amém? Eu quero que você medite nessa palavra, tá bom? Essa palavra ela falou fortemente ao meu coração, tá? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia e que você venha se fortalecer e se sentir fortalecido com essa palavra em nome de Jesus, tá? Compartilhe ela também, envie para outras pessoas, seja você um canal de bênção na vida de outras pessoas também, tá? Que Deus te abençoe. E amanhã, se Deus permitir, estarei aqui, eu creio que sim, tá? Que Deus abençoe.